Olá! Hoje nós daremos continuidade na série que temos abordado os brados do Salvador na cruz, baseado no livro Sete Brados do Salvador na Cruz, de Arthur W. Pink. Nós já vimos o primeiro brado, a palavra de perdão, o segundo brado, a palavra de salvação, e hoje veremos o terceiro brado, palavra de afeição, onde abordaremos a relação de Jesus com Maria, sua mãe, os cuidados que ele teve com ela, mas especificamente os cuidados que ele teve durante a sua crucificação, a sua morte, que exemplifica para nós de maneira vívida, de maneira clara, também como deve ser a nossa relação nas responsabilidades que nós temos neste mundo, as nossas responsabilidades naturais, isto é, aquelas que estão além das espirituais, aquelas que envolvem o nosso cotidiano, falando em termos de sociedade e especificamente falando da nossa relação com a célula máter da sociedade, que é a família, dentro daquilo que Jesus fez. E o nosso texto base de hoje é João, capítulo 19, versos 25 a 27. O Evangelho de João, capítulo 19, versos 25 a 27, que nos dizem: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos a Tua graça sobre as nossas vidas e pedimos que, assim como o Senhor nos tem iluminado ao longo de todo o nosso estudo, com base nas palavras do Salvador na cruz, que de igual modo o Senhor nos ilumine hoje, para que nós também possamos compreender aquilo que nesta terceira palavra, neste terceiro brado do Salvador sobre a cruz, tem a nos ensinar. Ilumina a nossa mente e abre o nosso coração para esta grandeza, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós vemos um pouco da relação de Jesus com Maria e de Maria com Jesus. Obviamente que está distante da perspectiva superestimada que os romanistas fazem ao ponto de deificar Maria como sendo uma santa propriamente dito, como sendo diferente das demais mulheres, não apenas na sua missão, o que de fato é, ela foi a mãe do Salvador, mas também na sua essência, na sua identidade, o que não é verdade. Porém, nós também não podemos cometer o erro de subestimar esta relação, afinal de contas, também por meio dela, o nosso Senhor nos ensina coisas preciosas. Aliás, desde o momento que o anjo apareceu para Maria e lhe anunciou a sua gestação, a sua gravidez com relação a Jesus, que nós vemos esta relação de maneira mais íntima entre mãe e filho, desde antes da gestação, no momento da sua concepção, e nos poucos episódios em que é narrado a relação entre eles. Basicamente, o anúncio da sua gestação, depois o nascimento de Jesus, depois Jesus por volta dos 12 anos de idade e posteriormente já Jesus no seu ministério público, e encerrando, obviamente, esta relação no momento da crucificação de Jesus, no texto em que nós lemos. E neste texto que traz para nós essa terceira expressão do Salvador na cruz, momentos antes de render o seu espírito e consumar a sua obra redentora e salvífica, nós também temos algumas lições
importantes a tirar para as nossas vidas. A primeira delas é que aqui nós vemos o cumprimento da profecia de Simeão. Maria estava junto da cruz, sofrendo junto de Jesus, tendo sua alma traspassada por espadas. Logo depois do nascimento de Jesus, cumprindo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus ao templo. Lá eles encontraram Ana e também encontraram a Simeão. Ana exultou e louvou a Deus, Simeão também louvou a Deus, mas além disso proferiu algumas palavras de profecia a respeito do menino, chegando à conclusão daquilo que Deus havia feito na encarnação, mas também para além do simples nascimento de Jesus, ainda durante a sua encarnação, qual era a sua missão, a sua tarefa. E o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 29 a 35, que narra exatamente este episódio, esta passagem de Simeão, Jesus, Maria e José, nos diz o seguinte: Simeão diz: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E segundo Arthur W. Pink, quando Simeão fala também uma espada traspassará a tua própria alma, ele não está se referindo ao menino, mas neste momento específico ele está se referindo a Maria, ao sofrimento que ela teria por causa do cumprimento do ministério de Jesus, da obra de Jesus, daquilo que desde toda a eternidade a segunda pessoa da Trindade estava separada para fazer, estava comissionada para executar. E é exatamente aqui, neste momento, em que Jesus está na cruz e junto à sua cruz estava Maria, sua mãe, algumas outras mulheres e também o discípulo amado, que se cumpre esta profecia de Simeão. Imaginem a seguinte situação: Maria sofreu por causa de Jesus, não apenas neste episódio, o episódio da crucificação, mas se nós avaliarmos a relação deles, principalmente antes do início do ministério público de Jesus, nós vamos ver que o sofrimento dela foi muito maior do que apenas este momento. Aliás, desde o seu anúncio, porque ela ainda não havia conhecido José, não havia se relacionado com José, achou-se grávida por obra do Espírito Santo, porém ela não era casada com José, então isso também traria sofrimento na sua reputação pública, tanto que José, temendo difamá-la, ele foge, mas depois o anjo vai até lá e ele toma Maria por sua mulher, efetivamente não a conheceu até que ela desse luz o filho, a Jesus. Para dar a luz a Jesus, houve também um sofrimento. Lembremos aí do Evangelho de Lucas, capítulo 2, quando nos diz que nos dias de Tibério César foi levantado um recenseamento em Israel e José teve que viajar de Nazaré até a cidade de Davi, em Belém da Judéia, em Belém, já que ele era belemita, e precisou ir até lá para o seu recenseamento, e completaram-se os dias para o nascimento de Jesus, para que se cumprisse a profecia de que ele nasceria na cidade de Davi, e não achou-se lugar para ele nas estalagens, nos locais apropriados. O único local que estava disponível e que foi aonde o Rei do Universo nasceu, foi numa estrebaria, envolto em faixas e posto numa manjedoura. Isso também trouxe sofrimento para sua mãe. Ainda com poucos dias de vida e nos seus primeiros anos de vida, precisou fugir
por causa da perseguição impertrada por Herodes, e teve que ir para o Egito como uma estrangeira refugiada, tanto ela quanto José, com o menino. Por causa do menino, isso também acresceu seu sofrimento. Depois, quando Jesus estava com a idade de 12 anos e eles vão para o templo, e Jesus fica lá no templo junto aos doutores e mestres da lei, falando a respeito da lei do Senhor, eles voltam caminho de um dia quando percebem que Jesus não estava entre eles. E o texto vai nos dizer que eles ficaram aflitos procurando Jesus, que até então nunca havia se apartado deles. Voltaram e o encontraram. Agora, Maria novamente estava sofrendo, porém, diferente das demais situações, porque nas outras situações o seu sofrimento era para que Jesus estivesse vivo, permanecesse vivo, e porque estava vivo. Mas agora o seu sofrimento era por conta da sua morte. O ponto final, a linha final da existência humana, que é a morte, estava ali diante dos seus olhos, diante dos olhos de toda aquela plateia que lá estava, e ela estava junto à cruz de Jesus, também sentindo uma espada transpassando a sua alma. Imagine você que é mãe, você que é pai, enxergar o seu filho e não poder fazer absolutamente nada. A testa que outrora, quando bebê, certamente ela beijou, agora estava com uma coroa de espinhos ensanguentada. O seu corpo estava dilacerado, cortado por causa das chicotadas. Cuspiram-no, esbofetearam a sua face e, juntamente com o seu sofrimento, no momento da sua sede, logo mais ele vai dizer: tenho sede, ela não pôde lhe dar água e assistiu-lhe darem num caniço vinagre. As mãos que ela segurou agora estavam traspassadas pelos cravos na cruz. Sim, a sua alma havia sido traspassada por uma espada. E aqui nós vemos mais uma vez que todos os eventos ligados à crucificação de Jesus não foram mero acasos, mas foi o cumprimento certeiro, total e definitivo da palavra de Deus, seja com os profetas veterotestamentários, seja ainda com relação a Simeão, que com base no que os profetas diziam, compreendeu que aquele menino, aquele bebê que estava diante de si, era o rei do universo, e que para o cumprimento da sua missão redentiva do povo de Deus, também uma espada traspassaria o coração e a alma de sua mãe. Aqui, meus irmãos, vemos o homem perfeito, colocando o exemplo para os filhos honrarem os seus pais. O texto nos diz que, vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Jesus exemplifica aquilo que a lei de Moisés dizia. Em Êxodo 20:12, nós lemos o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, numa continuidade do capítulo 5, quando lá no verso de número 21, ele vai dizer que uma das formas de alcançarmos a plenitude do Espírito é nos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, e aí ele passa a trabalhar esta questão da sujeição dentro da família, como uma família cheia do Espírito age, quem se submete a quem dirige ou governa quem. E primeiro ele vai falar sobre a relação dos casados, marido e mulher, depois da relação da família propriamente dita, no que diz respeito aos filhos e aos pais. E aí no capítulo 6, de 1 a 4, ele fala sobre os filhos e os pais, e de 1 a 3 ele se volta para a responsabilidade dos filhos, citando o 5º mandamento, dizendo que os filhos deveriam obedecer os pais no Senhor, pois isto era justo, e transcreve Êxodo 20:12, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E aqui nós vemos Jesus sendo
exatamente isso. Exatamente isso. É interessante porque Arthur Pink nos diz o seguinte em determinado trecho do livro tratando sobre isso. O mandamento para os filhos honrarem os seus pais vai muito além de uma mera obediência a essa vontade expressa, embora certamente inclua essa. Ele envolve amor e afeição, gratidão e respeito. Com frequência se pensa que esse quinto mandamento é dirigido aos jovens somente. Nada pode estar mais longe da verdade. Inquestionavelmente, ele se dirige a eles em primeiro lugar, pois na ordem da natureza os filhos são sempre primeiramente jovens. Mas concluir que tal mandamento perca força quando a infância é deixada para trás é não entender pelo menos metade do seu significado profundo. Como sugerido, a palavra honra vai além de obediência, embora essa seja seu sentido principal. No curso do tempo, os filhos crescem até alcançar a virilidade, que é a idade de plena responsabilidade pessoal, a idade quando eles não mais estão debaixo do controle dos seus pais. Todavia, as suas obrigações não cessaram. Eles devem aos seus pais um débito que eles nunca podem se desobrigar plenamente. O mínimo dos mínimos que podem fazer é manter os seus pais em alta estima, colocá-los no lugar de superioridade e reverenciá-los. No exemplo perfeito, encontramos tanto obediência como estima manifestadas. O que é que Jesus faz então? Ele já era dono do seu próprio nariz, digamos assim. Ele já havia cumprido as suas responsabilidades depois de provavelmente José haver falecido, e pela lei dos judeus, o filho mais velho era o responsável pelo sustento da sua mãe e dos seus irmãos. Motivo pelo qual, humanamente falando, Jesus começa seu ministério aos 30 anos. É possível que nesse período ele estivesse ocupado cuidando do sustento de sua mãe e seus irmãos. Depois disso, os seus irmãos podem assumir esta responsabilidade, afinal de contas, naqueles dias não havia BPC, não havia INSS, não havia aposentadoria e nem pensão. Era responsabilidade familiar manter os seus idosos. Jesus começa seu ministério porque outros podem fazer isso, seus irmãos podem fazer isso. Mas aqui, embora dono do seu nariz, e embora ele não tenha mais a obrigatoriedade de obedecer a Maria, sua mãe, havia ainda o dever santo de honrá-la, e é exatamente isso que Jesus faz aqui. Embora em momento algum ele chame publicamente Maria de mãe, por questões culturais da época, não é de menor relevância ou menor importância a ausência deste título e empregar o termo mulher para se referir à sua mãe, e não diminui a força daquilo que ele fez. Ele honrou Maria, providenciando para ela alguém que pudesse ampará-la, alguém que pudesse assisti-la. Ele a colocou em máxima estima ao ponto de, diante do seu próprio sofrimento, diante da sua própria agonia, por um instante olhar e se compadecer da sua mãe, sentir mesmo empatia e manifestar a afeição que tinha pela figura, pela imagem, pela pessoa dela, ao ponto de, no meio de tantas agonias, ali balbuciando na cruz, morrendo humanamente falando, para triunfar gloriosamente sobre a morte, mas sentindo todo o peso e todas as dores do que estava acontecendo. Jesus preocupa-se em cuidar e em honrar Maria, colocando um exemplo para os filhos, exemplificando a lei de Moisés e exemplificando aquilo que o apóstolo Paulo diria posteriormente na carta aos Efésios. Jesus cumpriu a lei, até mesmo diante
da iminência da sua morte. Irmãos, aqui vemos que João retornara para o lado do Salvador. Todos os discípulos haviam abandonado Jesus. Nós já dissemos isso. Judas o traiu e vendeu. Pedro o negou, os demais correram para longe. Mas João estava junto à cruz de Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 31 a 35, narra a ida dos discípulos para longe de Jesus, de acordo com o que o próprio Jesus havia dito para eles. O texto nos diz o seguinte: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. O que aconteceu? Jesus disse para eles: Olha, vocês vão me abandonar. No último dia de Jesus, vocês vão me abandonar, depois de haver comido a ceia, depois de haver instituído a Santa Ceia. Judas já não estava mais neste episódio. O Evangelho de João vai nos dizer que depois da sessão do lava-pés, no capítulo 13, o Senhor, no final do capítulo, diz para Judas que o que ele deveria fazer depressa, uma vez que Satanás havia entrado em Judas. E ele sai, e aí o Senhor institui a Santa Ceia, e logo depois de haver participado da ceia, Jesus profere essas palavras. Jesus diz isso aos seus discípulos, que naquele mesmo dia, aliás, naquela mesma noite, eles iriam se escandalizar, mas era necessário que isso acontecesse para que se cumprisse as profecias, e quando ele ressuscitasse, ele iria ao encontro dos seus discípulos. Pedro diz: Olha, de maneira alguma eu vou deixar o Senhor. Os outros disseram a mesma coisa, mas não foi o que aconteceu. Porém, João retornou para junto do Salvador e permaneceu junto à sua cruz, atônito, a uma distância que dava para ouvir Jesus sussurrar da cruz. Ele não precisou gritar, ele não precisou esbravejar, haja visto que o seu sofrimento era real, a sua dor era real. Mas João estava ali, junto à cruz de Jesus. Ele que havia deixado e começou a seguir de longe. No momento da dor, no momento final, quando Jesus está trazendo as suas últimas palavras, João estava junto à cruz, junto ao Salvador, atônito, mas presenciando o que estava acontecendo. Tanto que o próprio Jesus vai encarregá-lo da maior missão de todas. Descobrimos aqui uma ilustração da prudência de Cristo. O livro do profeta Isaías, no capítulo de número 52, no verso de número 13, vai justamente nos dizer que o Senhor, o servo, né, o servo sofredor naquele capítulo, ele iria agir com prudência, e foi o que Jesus fez novamente, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Jesus não foi relaxado e comissionou qualquer um para cuidar de Maria, para deixar Maria aos seus cuidados. Pelo contrário, João, que retornara para o lado do Salvador, mesmo depois de ter fugido, mas agora estava ali, atônito, junto à cruz, vendo, assistindo tudo, enquanto os outros estavam a quilômetros de distância, correndo com medo, escondidos. João estava ali,
E Jesus prudentemente olha para o discípulo que retornara, olha para o discípulo que estava junto dele, que o estava acompanhando, o discípulo amado, e o encarrega de cuidar bem dela. Não foi o acaso, foi o cuidado prudente de Cristo. Tanto é que quando nós olhamos para o relato da sua ressurreição, no capítulo 20 de João, nós vamos ver, a partir do verso 1, que o discípulo amado, João, junto com Pedro, foram ao lugar em que Jesus fora sepultado. João correu, parou na porta, viu os lenços, mas não entrou. Pedro entrou, depois João entrou. Eles veem aquilo. João, que é o discípulo amado, crê nas palavras de Jesus, naquilo que Jesus havia dito com relação à sua morte e à ressurreição ao terceiro dia. E o texto vai nos dizer, no verso de número 10, que os discípulos voltaram outra vez para casa. E é interessante que eles não saíram a percorrer as cidades, a gritar, olha, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Não foram colocar na tribuna, não foram lá rir dos soldados, escarnecer dos soldados romanos, ou do sumo sacerdote, ou seja lá de quem for, dos principais, dos escribas e anciãos de Israel. Mas voltaram para casa. E se nós não prestássemos atenção nos detalhes do texto, perderíamos algumas coisas preciosas. Porque veja que no verso de número 27 do capítulo 19, que é o nosso texto, diz assim: depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E agora, quando ele chega à conclusão de que a profecia se cumpriu, Jesus ressuscitou, ele volta para casa para dar a notícia para a mãe, aquela mesma mãe que com ele estava sofrendo, calada, olhando o sofrimento e a agonia do Salvador, mas que agora iria estar extremamente feliz e contente com aquilo que o próprio Cristo havia feito no sentido de ressurgir dentre os mortos. Literalmente, João tomou Maria e levou para sua casa e cuidou dela exatamente do jeito que Jesus havia dito para que ele fizesse, e assim nós percebemos que Cristo foi prudente, não a deixou com outra pessoa, senão aquele que, tendo caminhado mais próximo dele, aprendeu a respeito da ternura e da intensidade do seu próprio amor. Nada em Cristo, na obra de Cristo, nada na obra de Deus, dentro do aspecto da criação do mundo natural ou sobrenatural, ocorre de maneira ao acaso, é tudo milimetricamente planejado, determinado, decretado por Deus, e o próprio Cristo é uma prova disso. O seu sofrimento, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, o que acontece posterior a isso, entre a primeira e a segunda vinda do Senhor, e naqueles dias o que estava acontecendo cumpria exatamente isso. Cristo não se deixou levar pelo acaso, ele prudentemente foi cuidadoso e deixou Maria aos cuidados do discípulo que estava ao lado dele naquele momento de dor, sofrimento, agonia e aparente derrota. É interessante, irmãos, porque Maria reconhece que Deus é o Salvador da sua alma, e ela estava ali diante de seu filho, que também era o Salvador da sua alma. Portanto, aqui vemos que as relações espirituais não devem ignorar as responsabilidades naturais. A combinação perfeita das naturezas de Cristo mostra-nos na cruz que as responsabilidades espirituais não apagam as naturais e vice-versa. O que isso significa, meus irmãos? Jesus é Deus. Ele estava na cruz como homem para morrer, mas é Deus. Ele estava cumprindo o seu ministério
tudo pelo qual nos séculos anteriores havia sido anunciado o seu advento, o seu nascimento, a encarnação do Verbo. A cruz estava reservada para ele desde antes da fundação do mundo. Ele estava ali, morrendo como Salvador de Maria, de João e de todos os seus servos do passado, do presente e do futuro. Porém, o fato de estar cumprindo com o seu ministério eterno, com o seu dever eterno, com a sua obrigação eterna, não anulou, não apagou a sua responsabilidade civil e social diante de sua mãe. Jesus as cumpriu. Quando nós olhamos para as Escrituras dentro desse aspecto familiar, nós vamos vendo isso. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola com as próprias mãos a derruba. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, dos versos 1 a 7, vai falar sobre o papel da mulher e do marido, cristãos, a mulher que deve se preocupar em adornar o seu homem interior, tornar ele o seu maior adereço, a sua beleza mais visível deve ser o homem interior, e santifica o lar sem palavra alguma, se necessário for, e o homem também precisa viver a vida comum do lar com sabedoria e prudência para que não se interrompessem as suas orações. Em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, nós vamos ver exatamente isso na relação marido e mulher. Depois no capítulo 6, pais e filhos, e servos e senhores, ou escravos e senhores. Haja visto que os escravos também eram vistos como parte, como propriedade da família, então pertenciam a esta relação familiar. Em Colossenses capítulo 3, versos 18 a 25, Paulo novamente frisa a questão da unidade familiar, do vínculo familiar e desta vivência familiar diante dos olhos de Cristo, diante da vivência do Espírito, diante do que é ser de fato um cristão autêntico. Por quê? Uma coisa está diretamente relacionada à outra, não de maneira excludente, ou seja, uma coisa não exclui a outra, mas elas devem ser vividas de maneira correlatas, de maneira iguais, uma dependendo da outra. O Rei do Universo, cumprindo o seu ministério santo e eterno, não deixou de cuidar das suas responsabilidades naturais. Mas aqui nós vemos o cuidado de Jesus para com a sua mãe e o cuidado com as suas responsabilidades naturais. Meus irmãos, o que isso tem a nos ensinar, portanto? Primeiro, e eu não me canso de dizer, tudo na morte de Jesus foi para que se cumprisse o que as Escrituras diziam. Isso é importante para que nós entendamos definitivamente a morte na cruz. A cruz não foi obra do acaso, não foi fim da linha, não foi um plano B porque o homem pecou, mas desde o início esse sempre foi o plano redentivo de Deus, sempre foi aquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo. E saber que Deus cumpre as suas promessas e que absolutamente nada foge do cuidado de Deus, foge dos decretos de Deus, deve trazer consolo para o seu e para o meu coração, porque ao olhar para aquilo que nós vivemos ao longo da nossa vida, por mais dolorido que seja, nós precisamos entender que tanto as nossas alegrias quanto frustrações, vitórias quanto aparentes derrotas, servem aos propósitos de Deus, seguem os decretos de Deus e absolutamente nada pode impedir os planos de Deus de serem executados e cumpridos. Filhos, olhem para a cruz e aprendam a honrar seus pais.
Haverá um momento em que deixarão de ter a obrigação de obedecê-los, é verdade, quando forem homens e mulheres feitos, e eu não me refiro à maioridade, mas quando puderem se manter, se sustentar debaixo do seu próprio teto. Talvez a obediência nesse momento não seja tão necessária, mas aí não cessa a obrigação, é dever nosso continuar honrando, superestimando os nossos pais no Senhor, conforme a ordem do Senhor. Se você mora com seus pais, depende deles, não os honra e não os obedece, está pecando. Se você tem a sua vida, a sua família, tem as suas necessidades e também tem as suas prioridades, mas você já é, entre aspas, dono do seu próprio nariz e não valoriza, não cuida, não estima, não zela dentro dos seus recursos e possibilidades, não só financeiros, mas de âmbito geral, peca. Siga o exemplo de Cristo. Honre seu pai e a sua mãe. Ao ver a prudência de Cristo com Maria, observando o discípulo que havia voltado para junto da cruz, nós entendemos que estar junto da cruz de Cristo é estar pronto para ser comissionado por Ele, prudentemente para as mais diversas tarefas, mesmo aquelas que aparentemente não têm nada de espiritual. E quando eu digo aparentemente, eu me refiro ao exemplo de João com Maria, porque aparentemente não tinha nada de espiritual em João a cuidar de Maria, em recebê-la, em tomá-la para a sua casa e cuidar dela como sua mãe. Mas era a ordem de Cristo e ele precisou abraçar e fazer. Então, esteja junto da cruz, pronto para fazer não aquilo que você quer ou julga espiritual, mas aquilo que Cristo estabelece para a sua vida. E isso só será possível em todos os aspectos se você estiver junto ao Salvador, se você estiver junto a Ele, não longe, não correndo, não com medo, não fugindo, mas ainda que atônito e temeroso aos pés da cruz. Lembre-se, as nossas atividades, relações e trabalhos espirituais não nos anula das responsabilidades naturais, civis, sociais. Não use o trabalho da igreja para ser irresponsável. Também não use os seus desmandos na sociedade para ser desobediente e irresponsável para com a obra de Deus. Isso em muitos aspectos. Você pensa, por exemplo, sobre o dízimo. Não é porque você contrai dívidas que você deve roubar do Senhor nos seus dízimos e ofertas. Porém, dizimar e ofertar não te dá o direito de ser irresponsável com as suas contas perante a sociedade. Se você é uma mulher cristã, viva a sua vida espiritual sem ser relaxada com o seu lar, com o seu marido, com os seus filhos. Se você é um marido cristão e sua esposa não é, seja um marido que é o sacerdote, o cabeça do lar, e não seja relaxado para afastar ainda mais da presença de Deus aqueles que estão sob a sua guarda. Pais crentes, vivam as suas vidas diante do Senhor, sem negligenciar os filhos que estão longe ou próximos do Senhor, frequentando ou não a igreja. E filhos, vivam as vidas espirituais de vocês, não usando a igreja como pretexto ou como desculpa para serem responsáveis com as suas demandas e tarefas. Não use a igreja como desculpa para não fazer tarefas domésticas e da escola, mas não use as tarefas domésticas e escolares como desculpas para poder se ausentar das responsabilidades junto à igreja. Cristo mostrou claramente para nós como realizar as duas coisas e como elas se complementam, não se excluem. Em suma, olhando para o Salvador,
olhando para a sua cruz, olhando para o seu exemplo. Cuide bem da sua casa. Cuide bem da sua família. Cuide daqueles a quem o Senhor colocar ao seu redor como sua responsabilidade, porque é assim que viverás a verdadeira espiritualidade para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Pai de amor e de infinitas misericórdias e graça, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, nos ajude a sermos como Cristo foi, nos ajude a fazer como Cristo fez, a sermos responsáveis, a cuidarmos daqueles que estão ao nosso redor, aos pais para que zelem dos seus filhos no Senhor e principalmente aos filhos para que honrem os seus pais, independente das circunstâncias, das condições e da idade, para a glória do teu nome. Nos ajuda porque nós conseguimos corromper até esta relação. Por isso, tenha piedade de nós e não nos permita usar, ó Deus, a nossa vida material, a nossa vida física, para sermos relaxados nas nossas responsabilidades diante do Senhor. E nem usar as nossas responsabilidades e compromissos diante do Senhor como desculpas para sermos displicentes, relaxados nas nossas responsabilidades naturais. Nos ajude a olharmos para a cruz e a seguirmos o exemplo do teu Filho Jesus. E é para a glória do teu nome e em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.